também tem essa noção. Então, o que a gente vai fazer hoje é uma aplicação que tem a ver com detecção de fraude. Isso já foi usado durante a história em aspectos financeiros, em aspectos linguísticos, e aqui hoje a gente vai usar para analisar os dados dos casos de Covid. Mas a relação com a nossa matéria é que vocês agora têm essa sensação positiva de que vocês conseguem escrever um código para resolver uma situação real. Tudo que a gente fez até agora, ele tinha uma cara um pouco artificial, né? Então, por exemplo, o joguinho que vocês fizeram na Avaliação 3 não é um jogo nos moldes que vocês veem nos dias de hoje, é um jogo que tem cara dos anos 80. Quando eu era criança, a gente jogava essas coisas que era só na linha, só de linha de comando, e você se divertia com aquilo ali também, porque não tinha coisa melhor. Mas é muito aquém do que existe hoje de tecnologia. Os nossos cálculos, tudo ainda é muito iniciante. O Sudoku que vocês estão fazendo agora na última avaliação nem é um Sudoku completo, né? É um Sudoku reduzido. Vocês também não estão programando a inteligência para jogar o Sudoku, que seria uma possibilidade já bem mais avançada. Então, sempre dá essa sensação de um pouco de artificialismo, né? E hoje não, hoje a gente vai fazer uma situação mais real. Deixa eu... Bom dia, pessoal que entrou. Entrou a Bianca, entrou mais alguém que acho que foi a Giovana. Eu vou compartilhar minha tela, hoje eu vou lembrar de compartilhar minha tela logo no começo. Então, estamos todos aqui? Vocês estão vendo? Estamos vendo. Beleza. Aqui a nossa... O teclado... Um pouquinho que o meu PDF está pensando. O que a gente vai usar, o assunto que a gente vai falar hoje é a lei de Benford. A gente tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente fala dessas leis, as leis científicas. De vez em quando a gente acha que essa lei, por chamar lei, a gente tem uma sensação de que é um negócio que é super verdade, e às vezes a gente tem uma interpretação que não é assim, não. Você pega, por exemplo, a lei de Hooke da física, né, aquela coisa da força ser proporcional à distância, né, F igual a kx. Ela chama lei porque ela é só uma observação experimental. Aquilo ali não tem nenhuma relação, não tem nenhuma necessidade daquilo ser verdade sempre, e para alguns materiais não é verdade mesmo. Então, tudo que a gente vai falar hoje aqui é uma observação empírica, olhando para os dados, se nota alguma coisa, mas aqui a gente não tem nenhuma prova matemática de que isso tem que acontecer. Então, lembre-se disso quando a gente for olhar realmente os resultados. Tem que analisar sabendo desse detalhe. E é uma coisa muito surpreendente, porque se a gente for pensar, por exemplo, nas populações das maiores cidades do Brasil, se a gente for olhar uma tabela, a gente vai ver que a maior população é da cidade de São Paulo, com 12 milhões e alguma coisa. Então, o primeiro algarismo significativo é um 1. A segunda cidade com maior população é o Rio de Janeiro, com 6 milhões e alguma coisa. Então, o primeiro algarismo significativo é um 6. Brasília tem 3 milhões e alguma coisa. E a gente podia fazer isso para quantas cidades a gente quisesse. E a pergunta que o Benford se fez, o Benford nem foi o primeiro cara que teve essa ideia. É muito comum isso na ciência. Às vezes as coisas têm o nome de uma pessoa que nem é a primeira que bolou aquela ideia. E esse é um caso. O Benford não foi o primeiro, mas eu não lembro o nome do cara que foi o primeiro. Então, às vezes quem fica famoso não é realmente quem inventa. A ideia que esse pessoal teve já no século XIX, se eu não me engano, foi: será que esses números, eles têm... Todos os números têm a mesma frequência, né? Será que
a frequência que o 1, o 2 e o 3 aparecem é sempre igual. E a nossa intuição, pelo menos a minha intuição, era de esperar que eles fossem iguais. Porque esses números são meio aleatórios e a gente não sente nenhuma necessidade de por que um número ia acontecer com maior frequência que o outro. A sensação, a priori, de que eles seriam iguais. Mas, observando melhor os dados, eles não são distribuídos de uma forma tão uniforme. Na verdade, eles são distribuídos de acordo com essa lei de Benford. Então, para cada um dos dígitos, cada um dos números de 1 até 9, a frequência com que ele ocorre é dada por isso aqui, o log na base 10 de 1 mais 1 sobre d. E olhando por essa expressão, a gente também tem um pouco de dificuldade de entender como é que isso varia, né? Conforme o d varia de 1 até 9, quanto é que vai dar essa frequência. E esse aqui eu tirei da página da Wikipédia mesmo, sobre a lei de Benford. A gente vê claramente que quanto menor o número, maior vai ser a frequência relativa dele. E com uma diferença bastante significativa, né? Então, a gente espera que o número 1 apareça quase 10 vezes mais do que o número 9 na primeira posição, né? A gente sempre vai estar olhando para o primeiro algarismo significativo de qualquer número que a gente tiver. E isso é surpreendente, pelo menos para mim. Foi uma descoberta. A primeira vez que eu ouvi falar disso aqui, me surpreendeu mesmo. Então, a gente vai usar essa observação de que números que acontecem naturalmente tendem a seguir a lei de Benford. Então, a gente vai calcular, em primeiro lugar, na primeira parte do nosso programa, a gente vai ter um vetor que é uma série de observações, e a gente vai calcular a frequência de cada algarismo, quando ele é o primeiro algarismo significativo. E aí a gente vai comparar se isso que a gente está calculando, essa frequência que a gente está observando nos dados reais, como é que ela se comporta em relação a essas frequências relativas do que a lei de Benford prevê. E vamos ver se isso está parecido ou não está parecido, com o intuito de chegar na detecção de fraudes. Em 2003, se eu não me engano, teve um escândalo da Enron, que era uma consultoria, acho que tinha uma parte de energia, se eu não me engano. Enfim, eles tiveram um escândalo de fraude nos Estados Unidos, e o pessoal passando os dados que eles apresentavam nos balancetes, passando por esse algoritmo de verificar a frequência pela lei de Benford, dava para ver que aqueles números eram cozinhados. Tinha alguma alteração que saía muito dessa frequência esperada, dessa distribuição esperada de todos os algarismos, porque quando a gente, humano, vai inventar os números, a gente vai ter um certo viés, vai ter uma tendência de inventar números que são um pouco diferentes dos números reais, e é daí que dá para pegar algumas fraudes fazendo essa comparação com a lei de Benford. E a gente vai usar isso, então, para tentar ver alguma informação sobre as informações que a gente tem de novos casos de Covid no último mês. Conforme eu tinha colocado no Classroom, eu estava pesquisando isso aqui essa semana e eu descobri que já tem mais gente pesquisando isso, óbvio, né? O ser humano tem as mesmas ideias em todo lugar. E então esse trabalho aqui é um preprint, ou seja, é um trabalho que ainda não foi revisado por pares. Um preprint não quer dizer nada, simplesmente alguém colocou um PDF na internet e escreveu suas ideias ali. Não quer dizer que o que está escrito aqui seja verdade e sequer foi revisado por outras pessoas. Mas esse pessoal já fez alguma análise parecida com isso, de comparar os dados de óbitos de diversos países para ver se isso aqui segue a lei de Benford ou não. Então, a lei de Benford tem essa distribuição que vai caindo rapidamente conforme os números caem, e aí a gente pode ter algumas suspeitas, né? O caso do Brasil não é tão suspeito assim. O caso da Rússia foi um pouco maior, por essa concentração um pouco anômala nos casos começados em 1. No Brasil, a gente também tem uma quantidade de começados em 1 muito grande, mas eu acho que aqui é a metodologia desse pessoal que não funciona bem, porque eles pegaram o número de óbitos geral do Brasil. E o nosso número de óbitos, ele se repete muito, 1000 e alguma coisa,
Então, a gente vai ter, teoricamente, uma concentração exagerada no 1. Por isso que a gente vai fazer diferente. A gente vai fazer com aquela tabelinha que eu também coloquei no Classroom, que é o número registrado de casos, simplesmente, e casos por estado. Então, a gente tem, por exemplo, o Acre aqui, num determinado dia, registrou 8 casos, simplesmente. Enquanto, se a gente for comparar com os casos registrados em São Paulo, aqui a gente vai ter algumas ocorrências de 15 mil, 10 mil, 9 mil. Então, a gente tem números em diversas ordens de grandeza. É justamente nesses casos que a lei de Benford costuma se aplicar melhor, quando os números são muito restritos a uma mesma ordem de grandeza, ela tende a não funcionar tão bem. E a gente vai ver o que acontece com esses dados reais. Beleza, pessoal? Esse é o nosso plano de hoje. E o bacana disso sem um conhecimento básico de programação, você não consegue fazer essa análise. Porque as coisas que a gente calculou anteriormente, calcular a média, calcular um produto, isso aí qualquer calculadora, qualquer Excel da vida mesmo, te faz isso com 2 ou 3 cliques. Mas aqui o Excel não vai resolver isso tão imediato para a gente. Para a gente extrair o primeiro número significativo, depois calcular as frequências, é mais fácil fazer isso aqui em termos de programação. Então, também para dar essa satisfação para vocês de que agora vocês já são capazes de programar alguma coisa útil. Então, vamos começar. Deixa eu salvar o meu arquivo. Aqui vai ser o primeiro comecinho da lei de Benford. E por onde que a gente vai começar a escrever tudo isso? A gente vai começar escrevendo um programa que vai receber como dado de entrada um vetor com uma série de números e calcular a frequência de cada algarismo. Tá. Então, eu vou ter, além das definições de sempre, né? Eu vou ter um vetor de dados. Eu vou trabalhar sempre com inteiros aqui, porque os nossos números de casos vão ser inteiros, a população da cidade é um número inteiro. Então, dá para a gente ter um vetor de números inteiros. Eu vou ter um vetor com um certo tamanho n. Vamos começar pequeno. Vamos considerar n, não sei, 8. 8 casos. E a gente vai ter algumas observações: 10, 11, 12, 21, 22, 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, um vetor de dados quaisquer. Eu vou ter que calcular a frequência de cada algarismo. Então, quantas vezes cada algarismo está aparecendo na primeira posição. Para fazer isso, eu vou criar um vetor inteiro frequência absoluta. Daqui a pouquinho a gente vai ter uma frequência relativa também. Então, eu vou ter um vetor que é a frequência do número 1, a frequência do número 2, a frequência do número 3. Eu vou precisar de todos os números, de 1 até 9. Então, eu vou definir uma outra variável n dígitos, uma outra constante, n dígitos. Vai ser igual a 10. Então, a gente vai ter um vetor que a primeira casinha, a casinha 0, a gente não vai usar, mas a gente vai usar as demais. E a ideia dessa variável é, para cada valor i, com o i entre 1 e 9, a frequência, vou colocar na linha de baixo, que o texto vai ficar grande.
frequência absoluta de I é o número de ocorrências do algarismo I. Tá? Então, cada casinha vai ser a frequência daquele mesmo número. Ok. A gente precisa, de alguma forma, extrair a informação, porque quando a gente tem esse 10, 11, 40, vou até colocar um número maior, 450, como é que a gente vai extrair desses números a informação de qual que é o primeiro algarismo significativo deles? Se fosse para extrair o último, né, aquele mais da direita, era bem mais fácil, porque era só fazer, por exemplo, a gente tem um número n qualquer, se a gente fizesse n porcentagem 10, ou seja, o resto da divisão de um número por 10, isso aqui vai dar automaticamente para a gente o último número, né? O resto vai ser esse último número. Como a gente não sabe a ordem de grandeza do número, ele pode ser pequeno, ele pode ser gigante, a gente vai ter que escrever algum algoritmo para extrair esse primeiro dígito. E a gente vai fazer isso na forma de uma função que retorna busca primeiro algarismo. Então, ela vai receber um certo número, vai receber um número inteiro, que vai ser um dos elementos desse vetor, e ela vai retornar o primeiro algarismo desse vetor. Então, ela vai ser do tipo int também, vai retornar ela vai receber um número inteiro e vai retornar um número inteiro, então tem que ser int aqui dos dois lados. E o que essa função vai fazer? A gente busca primeiro algarismo. Se o número for menor do que 10, bastaria a gente retornar o próprio número, certo? Aqui a gente vai admitir que retorna o primeiro algarismo significativo, admitindo que n é um número positivo. Tá? Então, a rigor, a gente deveria escrever alguma validação, como vocês já fizeram antes, para evitar problemas, mas aqui, para ganhar tempo, a gente vai admitir já que esse número é positivo. Então, se é um número positivo menor do que 10, ele já está pronto. Ele vai ser 1, 2, 3, 4, 5, e aí o primeiro algarismo significativo é simplesmente ele. Num caso contrário, a gente vai ter que ficar dividindo ele por 10. Então, a gente vai escrever enquanto o número for maior do que 10, a gente vai fazer que o número recebe o próprio número dividido por 10. Então, por exemplo, se entrar o número 10, 10 dividido por 10 vai ser 1, e aí as coisas, a gente já reduziu uma ordem de grandeza. Se entrar esse 450, 450 dividido por 10 vai dar 45, 45 dividido por 10 vai dar 4, e só 4, porque aqui a gente está falando de divisão de inteiros, né? N é inteiro, 10 é inteiro. Então, a gente vai dividir duas vezes por 10, e o N vai ter o seu valor final, que é só o primeiro algarismo. E a gente pode retornar o próprio N. Depois de fazer essa série de divisões, a gente pode retornar o próprio N. Tem um errinho aqui no que eu escrevi, tem um errinho que eu fiz de propósito para ilustrar uma coisa para vocês. Mas a visão geral é essa. Se o número que entrar na função for pequeno, como eu estava falando antes, for um número menor do que 10, essa condição do while nem vai ser verdade. Nem da primeira vez ela vai ser verdade. Então, nunca vai entrar no while, vai direto para o return e vai retornar o próprio número. Ele deveria funcionar. Professor, com licença, Pode o falar, erro Daniel. não seria no cálculo do while, não deveria ser n igual a n menos n dividido por 10? Fala de novo que eu não acompanhei. N igual a quanto? N igual a n
menos n igual a 10, ou no caso, n é igual a n dividido por 10, simplesmente? Agora eu não entendi essa parte. Eu não entendi a sua sugestão, Danilo. O erro não está aqui, essa parte está certa mesmo. Ah, Essa parte do código está fazendo. A cada iteração, a gente vai jogar fora o último algarismo significativo. Então, imagina que entrou um número tipo 1, 2, 3, 4 aqui nessa função. Deixa eu fazer fora para não confundir. Fazer fora, né? Se entrar um número do tipo 1, 2, 3, 4 nessa função, 1, 2, 3, 4 é maior do que 10? É. Então, ele vai entrar aqui dentro, e inicialmente é o n que está valendo 1, 2, 3, 4. O próximo n vai ser o n atual dividido por 10. Então, esse número dividido por 10 vai dar só 1, 2, 3. Isso aqui vai ser vai jogar fora a última casa. E aí a gente vai repetir o while. 1, 2, 3 continua sendo maior do que 10. 1, 2, 3 dividido por 10 vai dar simplesmente 12. E aí repete de novo. 12 é maior do que 10, 12 dividido por 10 vai dar só 1. Tá? Lembrando que a divisão por divisão de inteiros vai dar só o quociente, não vai ignorar o resto, vai ignorar casas decimais. Então aqui esse pedacinho do algoritmo tá reduzindo o número até que a gente consiga extrair o primeiro algarismo simplesmente. ok, obrigado. Tá? Tudo claro com essa parte então? Sim. Beleza. A partir do Excel eu não conheço também, Danilo. Eu vou falar um pouquinho de como é que a gente importa dados de arquivo texto, mas vai ser no final da aula. Linguagem C realmente não é uma boa linguagem para fazer comunicações. Se vocês tiverem que fazer alguma coisa de comunicação, alguma coisa de programação mais séria no futuro, vão pelo caminho do Python, que hoje em dia a maior parte das coisas estão por aí. E para importar dados do Python para o Excel, do Excel para o Python, as coisas são absolutamente triviais. Não é o que a gente está fazendo nesse curso, mas seria um conselho para o futuro. Aqui a gente está só vendo mais o basicão mesmo, começando do mais fundamental, depois vocês podem crescer sozinhos. Ok, vamos testar a nossa função. Vamos fazer um for para percorrer todos os nossos dados. Eu vou criar uma variável também, algarismo. E aí, algarismo recebe busca primeiro algarismo de dados i. Então, o i vai variando, o i vai percorrer todo o vetor, e a gente vai chamar essa função várias vezes com cada um dos elementos do vetor. E eu vou mostrar, então, primeiro o algarismo, vai ser um número inteiro, então só porcentagem D. Algarismo, sem o E comercial, porque isso aqui é um printf. E um barra N para que cada informação esteja em uma linha. Vamos ver se o nosso algoritmo funciona até aqui. Então, o nosso algoritmo funciona mais ou menos. Se a gente olhar do fim para o começo, 450 funciona, 41 funciona, 31, 22, tananã, tananã. O primeiro deles não está funcionando. Por quê? Porque não é menor ou igual a n. O n está excluído. Isso. É essa condição aqui que está errada. Quando está entrando o 10 aqui, 10 é maior do que 10? Não é. Então ele está pulando o while e indo direto para o return. Aqui tinha que ser um n maior ou igual a 10, porque se for 10 eu tenho que fazer mais uma divisão ainda. O 10 não é suficiente. E aí agora sim ele vai... Beleza? Então essa funçãozinha aqui de extrair o primeiro algarismo está funcionando.
A gente podia ter escrito isso aqui de uma forma, eu vou deixar isso aqui comentada, a forma mais cômoda, mais curta de escrever isso, seria n barra dividido 10. Isso aqui é idêntico ao anterior. A gente não usa muito essas... A gente tem feito muito mais programas que a gente está multiplicando ou somando, né? Mas esse aqui é como se fosse aquele mais igual, é a mesma ideia. Tá. Aqui a gente conseguiu, então, extrair o primeiro algarismo, mas a gente tem que salvar isso, né? A gente tem que colocar no nosso vetor de frequência. Então, aqui dentro, a gente vai fazer frequência absoluta de algarismo. Vamos junto. A frequência absoluta de todos os algarismos no início é 0. A gente rodou o nosso programa. Vou rodar aqui. Imagina que a gente rodou só a primeira iteração. A primeira iteração disse que o primeiro algarismo significativo é um número 1. Então, o que isso vai implicar para a gente? A frequência absoluta do número 1 tem que aumentar. Então, frequência absoluta de algarismo recebe o valor que estava absoluta de algarismo, mais 1. Aqui, o algarismo vai ser alguma coisa entre 1 e 9, e a gente vai incrementar de 1 unidade conforme for detectado. Eu vou criar aquela mesma função que a gente já fez anteriormente, de escreve vetor. Escreve vetor de um vetor de inteiros e do seu tamanho. É o que a gente já fez N vezes. Percorre o vetor. E para cada elemento, a gente vai escrever ele na tela. Tá. Então, depois que a gente fez isso aqui, eu vou fazer Tá, eu acho que eu vou fazer desse jeito mesmo, tudo bem. Depois a gente melhora esse printf. Escreve vetor da frequência absoluta, que é um vetor de tamanho n dígitos. E vamos ver o que ele nos dá. Eu estou com o mesmo n, uma de t de tamanho, só para... Ele está misturando o que é a constante n com a variável n, dois nomes para a mesma coisa a gente não pode ter. Muito bem, então aqui é o primeiro printf do que está acontecendo com cada um dos algarismos, e aqui no final é esse printf do escreve vetor, com a frequência de cada um dos algarismos. Então, a frequência do 0 é 0, a frequência do 1 é 3, que está correto, né? São 3 ocorrências. A frequência do 2 é 2, a frequência do 3 é 1, a frequência do 4 é 2, e dos números acima de 4, a frequência de todos eles é 0. Tudo bem até aqui? Por mim, sim. A gente podia ter escrito, da mesma forma que essa linha aqui também dá para escrever de duas maneiras, aqui a gente também tinha uma forma mais abreviada de escrever. A gente podia ter escrito dessa forma, que eu acho particularmente confusa. É análogo ao nosso I++, né? Aquela variável vai ser incrementada de 1 unidade, mas por ter um vetor, não sei, eu acho a leitura dela um pouco difícil, mas eu também não sou especialista em linguagem C, né? Minhas linguagens preferidas são outras, então talvez seja um pouco de vício meu de outras áreas.
Ok. Frequência absoluta é isso. Só que a nossa lei de Benford, ela fala das frequências relativas, né? Então, 30% das ocorrências tem dígito 1, 17% das frequências tem dígito 2. Então, a gente vai ter que transformar essas frequências relativas, essas frequências absolutas, em um vetor de frequências relativas. Frequência relativa. E aí ele tem que ser do tipo double, porque vão ser números fracionários, vão ser números menores do que 1. Então, por isso que elas têm tipos diferentes aqui. E como é que a gente vai passar do absoluto para o relativo? Bom, uma vez que a gente já calculou todos os absolutos, passando de frequência absoluta para relativa. A gente vai fazer um outro for, que vai percorrer cada uma das casinhas da frequência absoluta, e a frequência relativa daquela casinha nada mais é do que a frequência absoluta, a mesma casinha, dividido pelo número de ocorrências, dividido pelo número de dados que a gente tem no total, é a definição de frequência relativa. Só tomar um cuidado que o nosso n é um número inteiro, é 8. As nossas frequências absolutas são números inteiros, então isso aqui seria uma divisão de inteiros. A gente vai ter que colocar um double aqui para fazer a conversão, para que a nossa frequência relativa faça sentido como frequência relativa mesmo. Eu vou colocar um printf, frequência relativa, só para a gente conferir que está tudo bem. Escreve vetor, da frequência relativa, n dígitos. E não está tudo bem. Ah, óbvio. Mas óbvio depois que você já fez besteira na vida 1 milhão de vezes. Como é que a nossa função escreve vetor? A nossa função escreve vetor, escreve na tela um vetor de inteiros. E ela usa o porcentagem d para escrever esse vetor. O nosso vetor que a gente está querendo escrever é um vetor de double. Então, as coisas não vão funcionar. A gente tem que trocar isso aqui para ser um vetor de double. A gente vai escrever isso aqui com porcentagem f. E aí sim. Aí a gente resolve de um lado e complica do outro, né? Porque aí a gente tem a frequência relativa certa, mas a frequência absoluta não está tão boa. Enfim, o que interessa para a gente é a frequência relativa. Então, isso aqui é o que basta. Vamos manter só desse jeito e a gente joga fora. Isso aqui a gente já tinha conferido. Esse está tudo bem. Com licença, professor. Pode falar, Danilo. Então, eu estava me lembrando da função matemática Mitchell ponto H, e aí eu me lembrei que também dá para fazer esse cálculo de logaritmo também com esta biblioteca. Tanto é que eu enviei o tutorial de como se escreve na função log, por exemplo. Nós vamos chegar lá, Danilo. A gente ainda não fez essa parte. O que a gente está calculando aqui não é a mesma coisa que você está pensando. A gente vai ter duas frequências em paralelo. A gente vai ter uma frequência que é a partir dos dados experimentais, e a gente tem uma frequência que é esperada pela lei de Benford, que aí sim calcula pelo logaritmo. Essa conta que eu estou fazendo aqui não tem outro jeito de fazer. Porque esse aqui é olhar para os dados que a gente tem e ver nesses dados qual é a frequência absoluta, qual é a frequência relativa. Para calcular a lei de Benford, agora sim a gente vai fazer com o logaritmo, mas as duas coisas são necessárias em paralelo. Ok, obrigado. Tá. Algum outro comentário? Eu vou até aproveitar aqui o link que o Danilo mandou, porque aqui tem uma coisinha que a gente sempre se confunde também. A função log
ela é o log na base E, é o ln, na verdade. A função que a gente quer usar, que seria o log na base 10, ele não está aparecendo aqui, mas ele é log 10, tá? Então, só tomar cuidado, isso, em qualquer linguagem de programação que vocês tiverem, sempre procura saber se, na hora que você escrever o log, você está calculando o log mesmo ou ln? Em geral, a gente vai escrever log para calcular ln, então, isso aqui costuma ser fonte de confusão. Beleza. Essas duas frequências são as frequências baseadas nos dados. E agora a gente vai ter uma frequência, que eu vou chamar de frequência de Benford, que é a frequência esperada pela lei de Benford. Então, não quer dizer que vai acontecer, mas é o que a lei prevê que acontece. A gente vai usar a biblioteca math.h, que a gente vai calcular logaritmos, mas tomar cuidado que são logaritmos na base 10. E aí a gente vai ter o seguinte, o mesmo loop para percorrer. Eu vou escrever assim e daqui a pouquinho eu me corrijo. I++, a gente teria a frequência de Benford, a casinha aí. Então, a fórmula é essa aqui, a frequência é log na base 10, 1 mais 1 sobre D, log 10, 1 mais 1 sobre D. Sobre I, né? No nosso caso aqui, que é o nosso I, que está fazendo o papel do D, o papel de cada um dos dígitos. Tomar um cuidado que 1 é um número inteiro, o nosso I é um número inteiro, então se a gente fizer a conta desse jeito, a gente não vai ter as casas decimais, a gente poderia fazer dessa forma, com o double 1 sobre I, mas também é comum a gente encontrar códigos em que o pessoal faz a conversão desse jeito, forçando o numerador a ser ponto flutuante. As duas coisas existem. A frequência não devia ser igual, professor? Porque aqui, pelo menos, eu estou enxergando só um menos. Isso aqui, deixa eu trocar a resolução da minha tela, porque isso aqui pode ser do... Tá escrito um igual, mas às vezes deixa eu baixar a resolução que acho que fica melhor para vocês. Deixa eu ver se é só um erro na hora de eu enxergar. Não, era só para vocês que era um igual, sim, não faz sentido ser menos. Ok. Não sei se melhorou agora. Melhorou. Tá. Então, sim, a frequência recebe esse valor, né? Aqui tem que ser igual mesmo. Ok. A frequência de Benford é o log 10, 1 mais 1 sobre I. E vamos escrever na tela essas frequências para a gente ver o que a gente calculou até aqui. Frequência de Benford. E aí aqui a frequência de Benford. Aqui vai dar um erro. Uma parte vai dar certo e uma parte vai dar meio estranho. A gente está calculando aqui desse jeito. Bom, deixa eu mostrar o resultado esperado em paralelo com o resultado que a gente obteve. Então, a gente tem esse 30.1, o 17.6, o 12,5, o 9.7. Beleza, beleza, beleza. Mas a gente tem alguma coisa estranha acontecendo aqui. Por quê? Por que o primeiro de todos está dando estranho? Tá todo mundo já declarado aí nesse programa, né? Todo mundo está declarado. O I está declarado, a frequência de Benford está declarada, está todo mundo declarado. Deixa eu mudar um pouquinho, talvez, o printf aqui. Frequência número, porcentagem de.
Então, eu vou colocar também cada um dos elementos. E quem é o elemento, talvez facilite a leitura do printf pela parte de vocês. Essas são as frequências, as duas, né? A relativa que a gente obteve e pela lei de Benford. Então, está dando problema no zero. Correto? Por que dá problema no zero? Porque você já tinha declarado zero como a parte de dentro de um vetor? O zero está lá, né? Esse vetor da frequência, ele vai ter as casinhas de 0, ele vai ter 10 elementos, né? De 0 até 9. Então, declarado ele está. O problema não é a declaração, não. O problema é a operação que a gente está fazendo aqui. Está fazendo 1 dividido por i. Quando o i vale 1, eu perdi minha rodada. Quando o i vale 1, beleza, as coisas funcionam. Mas quando o i vale 0, eu vou ter 1 dividido por 0. 1 dividido por 0 vai dar infinito. Log de infinito vai dar infinito. E é isso que nós estamos vendo aqui. Propriedade, essa conta que a né? gente está fazendo, a gente deveria ter começado só no 1. Só interessa para a gente as frequências a partir do número 1. Não faz sentido falar de frequência de 0, porque seria um 0 à esquerda, né? Seria um 0 que não é um número significativo. Então, a gente nem deveria ter calculado isso aqui para o 0. É simplesmente porque o nosso vetor tem a casinha 0 e aí as coisas acabaram extrapolando por aí, mas esse aqui é o jeito correto. Então, aqui sim, a gente tem os nossos resultados aqui são os mesmos resultados que estão aqui, mas o número 0 a gente não vai calcular a frequência, então um jeito possível é ignorar essa casinha. Ela está lá no vetor, mas a gente vai ignorar. Eu fiz questão de falar isso aqui porque teve alguém que me perguntou a respeito do exercício que vocês estão fazendo agora, do Sudoku, o que você faz com a casinha 0, né? Porque o contador sempre começa em 0. E um dos jeitos possíveis é esse. Você vai ter uma casinha 0 que vai ficar parada lá em 0 a vida inteira. É só você não usar ela e declarar uma casa a mais. É um jeito possível. Vai consumir um pouquinho mais de memória, mas para esse tipo de aplicação não faz diferença. Então, o contador no for tem que começar do 1? Isso. Então, aqui a gente trocou desse jeito. O nosso contador vai começar em 1, e ele vai até i menor do que 10. Nosso n dígitos vale 10. Então, i menor do que 10 quer dizer que ele vai de 1 até 9, incluindo 9. E aí as coisas dão certo. A gente tem a frequência para todos eles, inclusive para o 9. Justo? Sim, bem justo. Beleza. Então, vamos fazer aqui um primeiro teste com dados um pouco mais reais. Eu tinha escrito o enunciado antes de pegar os dados, e aí eu escrevi o enunciado pensando em fazer a conta com 100 cidades, mas depois que eu olhei para os dados, aqui na Wikipédia a gente tem facilmente listados os dados das 300 maiores cidades, até mais, 326 maiores cidades de São Paulo, do Brasil, e aqui são todas as cidades com mais de 100 mil habitantes, esse é o recorte que eles fizeram. Então, eu copiei todos os números que estão aqui, copiei num Excel e copiei num arquivo texto, que é o que está aqui. Eu vou fazer primeiro do jeito mais burro possível, para mostrar para vocês que é possível, depois do jeito um pouquinho mais inteligente. O jeito mais burro que existe é o seguinte: na hora que eu trouxe do Excel, eu coloquei uma vírgula também depois de cada um dos números, teoricamente, depois de cada um dos números. Isso aqui eu fiz na mão mesmo, eu coloquei as vírgulas na mão, mas obviamente você poderia ter feito isso com aquela função concatenar do Excel. Para quem nunca viu, você tem uma função concatenar, que você concatena um texto que já está escrito com um texto do seu interesse, e aí você consegue consegue adicionar isso aqui de forma automática em todos. Daria para ter feito dessa forma, mas eu não fiz. Eu fiz realmente do jeito mais burro possível, que foi colocar as vírgulas na mão,
Eu pensei em fazer isso durante a aula, mas ia demorar demais, então não vale a pena. Bom, quando você não sabe o que fazer, a primeira tentativa é fazer do jeito mais manual. E às vezes funciona, às vezes vai te dar muito trabalho. Aqui, então, eu vou pegar todos esses dados das cidades e eu vou colar no meu programa. Eu vou ter um novo conjunto de dados. Agora, ao invés de ser esses dados quaisquer, eu vou colar dessa forma. E eu não vou nem me preocupar com... Você podia indentar automático, mas não vou nem me preocupar com isso. Para mostrar para vocês que dá para declarar vetores dessa forma. Esses espaços em branco, na hora que a gente está declarando um vetor, eles são ignorados pela linguagem. Então, às vezes, você tem um vetor, lógico, com um caso tão grande assim, é ruim de ler, mas se tivesse uns 20, 30 dados, você poderia copiar e colar isso aqui para a linguagem C, e o resto do seu programa é o resto do seu programa natural. Aqui a gente nem vai mudar nada que vem depois. O que a gente precisa mudar é o nosso N. Antes a gente estava testando com 8 dados simplesmente. Agora a gente pegou esses dados, que são 320 e tantos, né, 326 dados. Então, aqui lembrando aquele nosso princípio de fazer um programa que seja fácil de mudar, é exatamente isso. Você faz um protótipo, você testa os seus dados, o seu programa com dados que você inventou, com dados bem pequenos, mas já estruturando o seu programa para testar ele de uma forma fácil, quando você quiser testar com dados diferentes. E aí, se a gente rodar o programa desse jeito, com os dados das cidades, bom, eu nem tirei todos os printfs aqui dos algarismos significativos, aqui é toda a parte que ele está extraindo dos dados das cidades reais. Então, São Paulo, o primeiro algarismo é 1, Rio de Janeiro, o primeiro algarismo é 6, Brasília é 3, Salvador, Fortaleza é 2, são esses números que a gente está vendo aqui, e ele está mostrando para todos esses. Fechei a janela sem querer. E aqui, no final das contas, a gente tem a frequência relativa. E a gente pode comparar esses números com esses números. A frequência do número 0 é 0, não interessa. A frequência relativa nos dados reais, as cidades cujo primeiro algarismo é 1 são 56% do total, enquanto a gente esperava 30% do total. E a gente percebe que está bem deslocado, né? O 2 até que deu mais ou menos parecido, mas se a gente olhar aqui para os últimos, tá uma ordem de grandeza fora, esses números não estão muito parecidos. Então, a frequência dos dados que a gente observou em relação à frequência dos dados esperados está bem fora. Vocês têm alguma hipótese do que pode estar acontecendo aqui? Eu juro que eu não consigo. Não, não é trivial, não. Até porque vocês estão tendo um caminhão de informação aqui e é difícil absorver tudo de uma vez. Mas uma vez que te explicam o que está acontecendo, não é tão difícil de entender. O problema é que, lembra que eu falei para vocês que a lei de Benford tende a funcionar melhor quando os seus números eles estão em diversas ordens de grandeza. E aqui a gente não tem tantas ordens de grandeza assim. A gente tem 10 milhões, 1 milhão e números da casa de 100 mil. E se a gente olhar as cidades que têm a população da ordem de 100 mil, a gente tem uma concentração muito grande das cidades com cerca de 100 mil habitantes, e a nossa lista está truncada aqui nos 100 mil. A gente fez esse recorte, quer dizer, a Wikipédia fez o recorte para a gente, justamente um recorte das cidades que têm mais do que 100 mil habitantes. Então, ele está meio forçando a barra para essas cidades que têm cento e poucos mil habitantes, e isso é uma das razões para a gente estar se afastando da lei de Benford. Se a gente pegasse as populações de todos os municípios do Brasil, provavelmente a gente ia se aproximar mais. Eu não cheguei a fazer esse teste,
Mas eu vou deixar o código para vocês, então depois, se alguém tiver curiosidade, dá para fazer a comparação. Provavelmente vai funcionar melhor, tá? Mas aqui é o recorte de dados que a gente está usando, que está muito ruim. É como aquilo que eu falei para vocês, se a gente pegar o número de mortes por Covid no Brasil, esse número de mortes quase todo dia começa com 1, porque são 1.000 e poucos, e aí você não tem informação sobre isso, né? Porque sempre, os números que você está olhando são sempre os mesmos, e nesses casos a gente não vai ter nenhuma, não vai seguir a tal da lei de Benford. Então é por isso, a gente tá, os dados que a gente está usando que não deveriam dar o resultado. Isso aqui serve do conselho para vocês. Às vezes, quando vocês fazem um experimento de laboratório, vocês acham que o experimento tem que dar aquilo que a teoria previu e absolutamente tem que ser assim, e o mundo real é mais difícil. Às vezes não é para dar mesmo. Dependendo do jeito que você fez o experimento, às vezes não vai dar certo. Esse é um caso. O nosso experimento numérico aqui, os dados que a gente separou para o experimento numérico, não vão chegar na conclusão que a gente imaginava, e está tudo certo. A gente trabalhou do jeito certo, a gente programou do jeito certo. Tem que sempre interpretar o que está acontecendo. Bom, dividir em números, se fosse muito certinho, né, daria para dividir em números binários, né, fazer aquele negócio dá. de dividir por Tem 10. variação disso, Bianca. Isso de dividir em binário daria para fazer, e tem a variante da lei de Benford para qualquer base, não só binário, mas para qualquer outra base. Então, tem essas opções, sim, de interpretar os dados de outra forma. Aqui a gente vai fazer por outro caminho, a gente vai explorar outras coisas, mas a sua ideia não é ruim, não. Isso existe. O que a gente vai melhorar do nosso programa? A gente gostaria de ler o nosso... Ao invés de copiar e colar esse vetorzão gigante aqui, como a gente fez com 1 milhão de dados desse jeito, ficaria muito mais elegante se a gente automatizasse isso, né? Se a gente, em primeiro lugar, não tivesse um programa poluído do jeito que está, e, em segundo lugar, um programa fácil de mudar, um programa que a gente pudesse alterar a fonte dos dados e o nosso programa fosse buscar esses dados novos. Essa parte de leitura de arquivos não está no escopo da nossa UC, então não se preocupem com isso. Isso aqui é para mostrar para vocês que a gente está começando a programar agora. Então, vocês ainda não conhecem muita coisa que existe, e é normal. A gente vai usar a internet, vocês vão usar a internet para buscar um pedaço de código, para buscar uma informação sobre outras coisas que vocês acham que dê para fazer. Não tenham medo de fazer isso, tá? Procura no Google, vê o que já existe. Hoje em dia a gente tem um histórico monstruoso, né? Por exemplo, essa pergunta aqui foi feita 7 anos atrás, e a gente consegue aproveitar essa inteligência da internet para ver como fazer coisas diferentes, para ver como fazer de um jeito mais inteligente. Então, sempre tem essa preocupação. Não tem problema você fazer do jeito burro, entre aspas, como eu fiz, se for uma única vez, se for uma coisa realmente rápida. Às vezes fazer do jeito burro é mais rápido, mas pensa que se você tiver que fazer isso mais do que uma vez, as coisas vão mudar, você vai ter que rodar várias análises, você está fazendo uma IC que os seus dados vão mudar a cada semana, provavelmente vai ser melhor você automatizar. Então a gente pode fazer desse estilo. A gente não vai explicar muito, porque aqui envolve ponteiros, que são essas variáveis que têm um asterisco no começo, mas a gente consegue aproveitar quase todo esse código. A gente só precisa falar qual que é o nome do nosso arquivo, né? Acho que eu chamei de cidades, esse aqui, cidades.lim, que é só um arquivo de dados com as cidades, sem nenhuma vírgula, é só ele bruto mesmo. Cidades.lim. Sempre toma cuidado com os caminhos que você está dando, né? Aqui eu estou só falando o nome do arquivo, porque os dois estão na mesma pasta. Às vezes você vai querer dar o nome completo da sua pasta, para indicar exatamente qual é o arquivo que você está lendo, mas é só essa preocupação de apontar para o lado certo. E aí a leitura desse arquivo, a gente consegue fazer com esse comando scanf. Então é um scanf file, um scanf que lê a partir de um arquivo, e aí ele coloca no nosso vetor de dados. I menor do que n, eu só preciso declarar o i aqui antes desse for.
Então, não se preocupe, isso aqui não está no nosso escopo, só para mostrar para vocês como aproveitar códigos que estão na internet para resolver os seus problemas. E se a gente rodar isso aqui, ele vai continuar não funcionando em termos da lei de Benford, né? São os mesmos dados, simplesmente lendo eles de outra forma. Então, deu o mesmo resultado de antes, os mesmos 55% para a frequência número 1, mas aqui de uma forma mais automatizada, então lendo de um arquivo de texto externo. E aí, um programa desse tipo, você consegue mudar facilmente. É só a gente trocar o nome do nosso TXT que a gente consegue rodar outras situações. Aquela planilha que eu passei para vocês do número de casos de Covid, ela tinha o número de casos por estado e por dia, dos últimos 32 dias, eu acho. Só que tem alguns dados que estão faltando, tá vendo? Tem algumas células aqui que estão em branco. Então, se a gente tivesse todo mundo mesmo, seriam 32 vezes 27, a gente teria 864 casos, mas, na verdade, só tem 858 casos, dados. Enfim, isso aqui é só para preencher o nosso... Não vou fechar, não. Só para preencher o nosso N, agora vai ser 858. E a gente vai ler... Não, eu vou começar por São Paulo. Aqui são só os casos confirmados de São Paulo no último mês e pouquinho. Então, são 32 casos. E aqui a gente tem COVID-SP. E se a gente roda desse jeito, a gente também tem uma frequência relativa que está muito distante da frequência que era esperada pela lei de Benford. Se a gente olhar para os dados de São Paulo, a gente também consegue entender que os dados de São Paulo, eles viram na casa de 10 mil casos por dia, 15 mil casos. Então, quase todas as ocorrências de São Paulo são dessa ordem de grandeza. De novo, essa questão de que a gente não está variando ordens de grandeza suficiente para seguir a lei de Benford, então não dá para concluir nada. Não quer dizer que a Secretaria de Saúde de São Paulo está falsificando esses dados, também não quer dizer que esses dados são reais. Simplesmente a gente não consegue concluir nada. Se a gente pegasse talvez todo o histórico da pandemia, todo o ano de dados de São Paulo, talvez tivesse uma variação maior de ordens de grandeza, mas eu também não fiz essa análise. Fica só a ideia para vocês. E o nosso outro arquivo é esse aqui, Covid todos. São todos aqueles dados do Excel, mas colocados em um único arquivo, um único vetor. E Covid todos. Quando a gente roda esse aqui, demora um pouquinho mais, né, para mostrar todos os printfs. Eu esbarrei no meu Enter, por isso que ele fechou automático. Então, aqui a gente tem a frequência relativa dos dados. Para o número 1 deu 31% em relação aos 30%, 15% em relação aos 17%, 15% em relação aos 12%. Aqui da ordem de 0,05 para os últimos deles. Então, é óbvio que não vai dar na mosca, não vai dar cravado na frequência esperada pela lei de Benford, mas a gente vê que os números calculados são muito, muito parecidos com os números que eram previstos pela lei de Benford. Então, tem uma grande chance de que esses números sejam reais. Também não dá para a gente ser taxativo aqui, concluir que esses números são perfeitos e não tem nenhuma fraude, mas a gente não tem nenhum indício de fraude. Com esses números, aparentemente as coisas estão corretas. Tá? Aqui a gente também podia extrapolar essa análise para pegar por cidade, pegar por mais dias. Enfim, sempre que vocês forem fazer esse tipo de coisa, é só tomar cuidado para garantir as múltiplas ordens de grandeza, senão a gente não está dando informação suficiente para o programa funcionar e a gente não pode se precipitar nessa conclusão. Mas, aparentemente, dá para a gente confiar na Secretaria de Saúde, as coisas parecem estar funcionando bem. Beleza, pessoal? Beleza. Bom, então, vou encerrar a gravação por aqui.